Por trás do glamour e do sorriso impecável no tapete vermelho, existe uma narrativa mais sombria e menos elegante. Entrevistas que antes destacavam personalidades encantadoras e entidades filantrópicas agora prenunciam verdades perturbadoras e vidas secretas. Número 10. Foi Martin Shkreli, que ficou conhecido como um dos empresários mais odiados dos Estados Unidos. Ele é frequentemente chamado de Pharma Bro, uma referência à indústria farmacêutica e à sua estreita associação com esse setor devido à sua decisão polêmica de aumentar o preço de um medicamento que salva vidas. Shkreli nasceu no Brooklyn, filho de pais albaneses, descendentes da tribo Shkreli. Estudou na Hunter College High School e se formou. Em seguida, cursou a Baruch College e se formou em administração de empresas. Ele tem experiência em finanças e usou sua atuação como gestor de fundos de hedge para ingressar na indústria farmacêutica. Posteriormente, ele fundou a Retrofin e a Turing Pharmaceuticals. Embora já fosse visto como uma figura controversa, Shkreli geraria ainda mais descontentamento em 2015, ao aumentar o preço de um medicamento que salva vidas. Esse medicamento era o Dereprim, um antiparasitário usado para tratar a toxoplasmose. O aumento de preço também não foi pequeno. Ele subiu 5.000% de $13,50 para $750 por comprimido. Foi um escândalo que seria citado em sua entrevista à Bloomberg naquele ano. O CEO defendeu o aumento de preço, argumentando que a decisão permitiria um lucro razoável. Ele também afirmou que isso preparava o terreno para futuros desenvolvimentos farmacêuticos. Inicialmente, ele afirmou que reduziria o preço em 50% em resposta às críticas. Mas a entrevista à Bloomberg deixou claro que isso não aconteceria. Shkreli participou de outras entrevistas na Bloomberg, defendendo sua decisão e demonstrando crescente frustração. Em certo momento, frustrado, ele disse ao entrevistador que já tratou disso em reuniões anteriores. Ele afirmou que o aumento de preço era altruísta, sem interesse próprio ou benefício pessoal. Meses após a entrevista, ele seria preso por acusações de fraude. A prisão ocorreu após uma investigação sobre sua atuação na MSMB e na Retrofin, revelando que ele estava operando seu negócio como um esquema Ponzi, usando empresas subsequentes para pagar investidores que ele havia fraudado. Após um julgamento e investigação que duraram 2 anos, Shkreli foi condenado a 7 anos de prisão e obrigado a reembolsar suas vítimas em uma quantia de $64 milhões. Número 9. O jornalista britânico nascido nos Estados Unidos, Boris Johnson, foi o segundo prefeito de Londres de 2008 a 2016. De 2016 a 2018, ele trabalhou como secretário de Relações Exteriores sob Theresa May, a primeira-ministra. Um ano depois, o político do Partido Conservador se tornou primeiro-ministro do Reino Unido. Em 2022, Johnson se viu no centro de um grande escândalo que ficaria conhecido como Partygate. O Partygate foi uma série de encontros sociais secretos realizados no número 10 da Downing Street e em outros prédios do governo durante os lockdowns de 2020 e 2021 que violaram diretamente as restrições do Reino Unido na época. Os eventos eram festas para funcionários, aniversários e despedidas. Quando a notícia desses supostos encontros veio à tona, uma investigação foi iniciada e a Polícia Metropolitana descobriu até 12 eventos que ocorreram durante o período especificado. Até 126 multas foram emitidas por infrações, incluindo uma para Johnson. O Partygate causou reação negativa e abalo na confiança pública, levando a pedidos de renúncia do primeiro-ministro. Em setembro de 2022, Johnson foi substituído por Liz Truss. 2 anos depois, em outubro de 2024, Johnson se sentaria com Tom Brady, da ITV News, para uma entrevista antes da publicação de suas memórias, Unleashed. Nessa entrevista, ele demonstrou arrependimento por aparições anteriores. Ele se referia aos pedidos de desculpas pelo Partygate, dizendo que se humilhou demais e sem necessidade.
Johnson disse que os pedidos de desculpas só validaram as acusações. Ele apareceria em várias outras entrevistas onde continuou negando acusações específicas, incluindo algumas de má conduta. Essas negativas e os pedidos de desculpas retirados tornariam a entrevista da ITV e suas outras aparições especialmente inadequadas. Em 2025, Boris Files, uma compilação dos negócios e atividades de Boris Johnson, foram vazados ao público. O conteúdo e as implicações dos arquivos contradiziam diretamente suas negativas e alegações, chegando até a forçá-lo a reiterar pedidos de desculpas. Descobriu-se que o ex-primeiro-ministro do Reino Unido estava usando funcionários pagos com dinheiro público e uma verba anual de 115 mil libras destinada a despesas de funções públicas para empreendimentos privados, incluindo atividades lucrativas após deixar o cargo e lobby. Descobriu-se que dinheiro dos contribuintes e a PDCA foram usados para promover reuniões com autoridades sauditas e o então presidente da Venezuela para negócios privados. Segundo documentos, Johnson se envolveu em ganhos questionáveis, levando a uma investigação do Comitê Consultivo sobre nomeações para o setor privado do Reino Unido. Foi sugerido que Johnson explorou seu cargo para benefício próprio. O público pediu que ele perca o subsídio de ex-primeiro-ministro até que essa questão seja esclarecida. Número 8. Empreendedor, fundador e CEO, nasceu em Washington, D.C. em 1984. Ela era filha de um funcionário americano de ajuda governamental e de um assessor de um comitê do Congresso. Holmes era uma criança desajeitada, porém imaginativa. Ela tinha poucos amigos e tendia a ser reservada. Ela se tornaria fundadora e CEO da Theranos Incorporated, empresa de testes de fluidos corporais. Ela foi chamada de a mais jovem bilionária que fez a própria fortuna em 2014. Menos de um ano depois, ficou claro como Holmes se tornou tão bem-sucedida. Em meados de 2015, os rumores estavam a todo vapor, sugerindo que a tecnologia de testes da Theranos apresentava falhas, incluindo o aparelho Edison, que há muito tempo vinha sendo promovido como uma máquina revolucionária. Naquele outubro, Holmes apareceu no programa Mad Money da CNBC para discutir as alegações de falhas tecnológicas. O CEO negou veementemente as acusações feitas por Wall Street e foi citado dizendo isso para Jim Cramer. Primeiro te chamam de louco, depois te enfrentam e de repente você muda o mundo. Ela afirmou que a tecnologia proprietária da empresa estava funcionando e sugeriu que o Wall Street Journal usou fontes não confiáveis ou enganosas em sua matéria. Holmes destacou as submissões voluntárias da Theranos à FDA e os estudos como provas para sustentar suas alegações de precisão e refutar relatos de testes defeituosos. Mesmo com a entrevista amplamente divulgada, várias empresas passaram a encerrar parcerias e retirar investimentos da empresa. Isso incluiu Walgreens e Safeway, duas empresas que Holmes mencionou em sua entrevista à CNBC, afirmando que ainda eram apoiadoras inabaláveis da Theranos. Depois, investigações dos Centros de Serviços de Medicare e Medicaid revelaram que o laboratório da Theranos, na Califórnia, não atendia aos padrões federais e colocava os pacientes em risco imediato. Vários parceiros e investidores suspenderam todos os serviços da Theranos e pararam de enviar testes laboratoriais. Como o problema com o laboratório da Califórnia não foi resolvido, os Centros de Serviços de Medicare e Medicaid ameaçaram banir Holmes e a Theranos do setor de laboratórios. Em meados de 2016, eles cumpriram essa ameaça e proibiram Holmes de possuir e operar qualquer exame de fluidos corporais pelos próximos 2 anos. Nos anos seguintes, a Theranos enfrentou processos alegando que vendeu milhões de dispositivos de teste nos Estados Unidos enquanto ocultava e distorcia fatos críticos sobre eles. O FBI e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos iniciaram investigações sobre Holmes e a empresa, e em 2018 eles acusariam ela e o ex-COO Ramesh Balwani de fraude. A empresa exagerou a precisão da tecnologia.
Ela foi condenada a 11 anos de prisão por 3 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica. No julgamento criminal, diversas entrevistas, como o programa Mad Money, da CNBC, foram usadas como prova contra Holmes, para provar que ela distorceu a tecnologia e afirmou que a empresa agia legalmente, o que torna sua confiança e negação na entrevista particularmente desconcertantes. O patrimônio líquido de Holmes passou desde então a ser estimado em $0. Número 7. De 2000 a 2003, Shia LaBeouf era mais conhecido como Louis, o personagem de cabelo bagunçado da série do Disney Channel, Even Stevens. Em 2003, ele ganhou sua primeira grande chance ao ser escalado para o filme de sucesso Hollies. Depois disso, sua transição para o cinema foi tranquila. Nesse mesmo ano, o jovem ator estrelou mais 3 filmes, incluindo Debbie e Lloyd, As Panteras e A Batalha de Shaker Heights. Desde então, ele foi muito elogiado por atuações em vários filmes conhecidos. Não demorou muito para que ele se tornasse um nome conhecido por todos. Mas, assim como o comportamento recente de Kanye West, a carreira do ator sofreu uma queda acentuada quando ele começou a apresentar um comportamento cada vez mais errático. LaBeouf já apareceu várias vezes no programa Late Show com David Letterman, frequentemente discutindo seu comportamento estranho. Em 2009, ele disse a Letterman que foi acusado de invasão de propriedade após um incidente em seu aniversário de 21 anos. Em 2011, ele voltou ao programa, onde Letterman perguntou sobre uma cena de um filme em que atuou. De forma inesperada, LaBeouf ficou na defensiva com a pergunta. Em 2013, o ator voltou ao cenário do Late Show, desta vez gaguejando sobre um suposto conflito que teve com Alex Baldwin, o que é citado como motivo para sua demissão da peça da Broadway Orphans. Segundo LaBeouf, ele e Baldwin são impulsivos e acabaram entrando em conflito no set por esse motivo. Essa ideia de impulsividade pode ter feito os espectadores verem a entrevista de outra forma após os acontecimentos. A declaração do ator foi encarada como um aviso que impactava além dos sets de filmagem. Durante o restante de 2013, ele manteve comportamentos peculiares dentro e fora das telas. Depois, LaBeouf lançou um curta-metragem alegando ser seu, mas os espectadores perceberam que era plagiado. Na verdade, a história foi escrita por Daniel Close, que não foi creditado. Em fevereiro de 2014, apenas 2 meses após o lançamento do filme e a grande reação negativa, o ator apareceu no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes usando um saco de papel na cabeça. Lá estava escrito: "Não sou mais famoso". Logo depois, ele participou de uma coletiva para promover Ninfomaníaca no Festival de Cinema de Berlim. No meio da coletiva, LaBeouf citou o jogador de futebol do Manchester United, Eric Cantona, com a enigmática frase: "Quando as gaivotas seguem o barco de pesca, é porque acham que as sardinhas serão jogadas no mar". Em seguida, ele saiu furioso do prédio. Pouco depois, o ator voltou com a performance do saco de papel em uma sala no Espaço de Arte de Los Angeles. Visitantes podiam interagir com ele e usar diversos objetos nessas interações. Em junho, LaBeouf foi retirado da plateia de uma peça da Broadway após subir ao palco e agarrar o ator Alan Cumming. Ele passou a noite na cadeia por isso. Nos anos seguintes, esse padrão se repetiria. LaBeouf saía de entrevistas, fazia algum tipo de cena grotesca, publicava um pedido de desculpas, criava outra performance artística e depois agia de forma tão errática que acabava preocupando quem estava ao seu redor ou terminava algemado e levado para uma cela. A personalidade impulsiva de que ele falou a David Letterman acabou levando a um final desastroso. No começo do ano, LaBeouf respondeu a várias acusações de agressão após um incidente violento no Mardi Gras, em Nova Orleans. Segundo testemunhas, ele supostamente agrediu várias pessoas naquela noite e também teria gritado vários insultos para essas pessoas. O juiz que conduziu o julgamento criminal declarou Shia LaBeouf um risco à segurança pública. Número 6. Sir James Wilson,
Vincent Saville, mais conhecido como Jimmy Savile, nasceu em Leeds, Inglaterra. Na adolescência, durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou nas minas de carvão e sofreu um grave acidente. Depois virou gerente de um salão de dança. Ele se tornaria mais conhecido por seu trabalho como animador britânico, disc jockey e personalidade de TV extravagante. Ele era mais conhecido por seu cabelo platinado, o enorme charuto pendurado na boca e os agasalhos excêntricos que costumava usar. Ele também era elogiado por seu estilo cômico excêntrico, mas após sua morte, o nome de Savile passou a ser menos associado à comédia e mais à traição. Savile apresentava seu próprio game show, Jim Will Fix It. No programa, crianças escreviam para Savile pedindo que ele realizasse seus sonhos na televisão nacional. Entre os episódios notáveis está Savile levando um grupo de escoteiros mirins para passar o dia no Blackpool Pleasure Beach, onde andaram na montanha-russa. Outro episódio mostrou um jovem telespectador tendo a oportunidade de tocar bateria com Adam and the Ants. Outro fã conheceu Iron Maiden e Muhammad Ali, chegando a aparecer em um episódio e realizando sonhos de muitos telespectadores. Embora o programa pudesse parecer inocente, alegações e descobertas posteriores tornariam cada um desses episódios e encontros particularmente perturbadores. Durante toda a exibição do programa, Savile enfrentou acusações graves de má conduta e abuso, levando a investigações formais. Apesar das investigações, a polícia não encontrou provas para confirmar os rumores. A primeira denúncia surgiu em 1955, mas quando os investigadores finalmente começaram a analisar o suposto crime, já era tarde demais. Durante as décadas de 60 e 70, supostos atos de abuso ocorreram nas dependências da BBC. A falta de provas novamente impediu uma conclusão. Na década de 1980, outra vítima teria relatado à polícia que foi vítima em um estacionamento da BBC, mas o arquivo desse caso de agressão não pôde ser encontrado. Em 2011, Savile faleceu, o que provocou um grande aumento nas acusações feitas por mulheres que trabalharam com ele ou que já haviam participado do programa. Em 2012, a Scotland Yard estava investigando 120 linhas de investigação e até 25 vítimas com alegações que se estendiam por 4 décadas e denúncias de abuso em escala nacional. Meses após o início da investigação, a Scotland Yard ampliou para 400 linhas de investigação e 300 vítimas, das quais 298 são mulheres. E um salto surpreendente em relação às 25 iniciais que abalaram a BBC, levando vários funcionários a se afastarem ou pedirem demissão da empresa, incluindo o ex-diretor-geral George Entwistle. Em meados de dezembro de 2012, a Scotland Yard informou que 568 pessoas haviam se apresentado com informações sobre o escândalo, sendo que grande parte delas eram vítimas diretas dos abusos de Savile. Pessoas que já trabalharam com ele no programa também se manifestaram, expondo supostos abusos que ocorreram no local e como várias pessoas que poderiam ter feito algo a respeito sabiam o que estava acontecendo, mas permaneceram em silêncio. Savile foi chamado de monstro ao fim da investigação, usando realeza, caridade e carisma como escudos para ocultar sua escuridão interior. Essa escuridão agora paira sobre cada episódio e a entrevista do programa Jim Will Fix It, de Savile, uma narrativa antes acolhedora, mas que serviu apenas como um meio de chegar às suas vítimas. Número 5. Kanye West, o rapper americano mais conhecido, transformou seu sucesso como produtor nos anos 90 e início dos anos 2000 em uma carreira como artista solo famoso. Como artista, produtor e designer de moda, ele é uma das figuras mais controversas de sua geração, com uma personalidade pública que acabou ofuscando sua carreira musical. Ele nasceu filho de Ray Andonda West, um fotógrafo e professor universitário. West foi criado principalmente pela mãe em South Shore, Chicago, após a separação dos pais. Ele venceu vários concursos de talentos na infância e estudou na Universidade Estadual de Chicago. No entanto, seus estudos não duraram muito e ele abandonou a faculdade após um ano.
Demonstrou grandes habilidades como produtor e seguiu carreira. Ele contribuiu para o álbum de Jermaine Dupri, Life in 1472. Depois, mudou-se para Nova York e destacou-se por sua ligação com a Rockefeller Records. Foi em maio de 2018 que West visitou a TMZ para uma entrevista ao vivo, uma conversa que não só foi perturbadora por si só, mas também prenunciou comportamentos erráticos e controvérsias posteriores. Acompanhando West durante essa entrevista estavam Harvey Levin e Charles Latibeaudiere, ambos questionando sobre suas postagens recentes nas redes sociais. Antes da entrevista, West fez tweets cada vez mais erráticos, gerando forte reação negativa e prejudicando sua imagem pública. Com o avanço da transmissão ao vivo, a situação só piorou. Após citar rapidamente suas postagens polêmicas no Twitter, West fez novas afirmações. Em um momento, ele foi citado dizendo: "Quando você ouve falar de escravidão por 400 anos, isso é uma escolha", sugerindo que as vítimas da escravidão tinham escolha nisso. Em meio ao que foi chamado de colapso, West declarou que a sociedade vive uma prisão mental e fez comparações bárbaras entre a escravidão e a Segunda Guerra Mundial. Após as declarações polêmicas, o repórter da TMZ, Van Layton, respondeu a West, dizendo estar chocado e decepcionado com seu comportamento. Os dois tiveram uma discussão verbal. A entrevista ao vivo da TMZ terminou com o rapper indo até Latam e pedindo desculpas por tê-lo magoado. O comportamento de West ficou ainda mais controverso e extremo, e essa entrevista foi só o começo de outras atitudes que viriam. Apenas alguns meses depois, West pediu para que a 13ª emenda fosse revogada, uma emenda que aboliu formalmente a escravidão. Em 2020, os tweets erráticos continuaram, com West fazendo algumas declarações desnecessárias sobre sua família, o que ajudaria Kim Kardashian a decidir pedir o divórcio. Em 2022, ele tornou públicas algumas mensagens privadas entre ele e Sean Combs, sugerindo que estava sendo controlado por figuras judaicas. West apareceria em várias outras entrevistas, incluindo o InfoWars, onde demonstrou apoio ao ditador alemão da Segunda Guerra Mundial, gerando uma grande controvérsia que trouxe sérias consequências para ele e sua carreira. Ele não só foi banido temporariamente do Instagram, mas no início deste ano, isso culminou em algo muito mais sério. No dia 7 de abril de 2026, as crenças e comportamentos controversos de Kanye West chamaram a atenção do governo do Reino Unido. Devido aos seus comentários extremos, o governo impediu o rapper de entrar no país, afirmando que sua presença não seria benéfica para o bem público. Número 4. Apesar de vir de uma família de empresários bem-sucedidos, Armie Hammer escolheu um caminho totalmente diferente do deles, tornando-se ator de TV e cinema. Ele é bisneto de Armand Hammer, o magnata do petróleo e filantropo. O ator inicialmente ganhou amplo reconhecimento por seu papel em A Rede Social, um filme de sucesso no qual interpretou os gêmeos Winklevoss da vida real. Hammer também atuou em filmes famosos como Espelho, O Cavaleiro Solitário e O Agente da UNCLE. Ele foi indicado ao Globo de Ouro por Me Chame Pelo Seu Nome. Apesar de muitos familiares serem empresários, o pai do ator, Michael, tinha uma empresa de TV e produção em Los Angeles, influenciando Hammer nessa direção. No ensino médio, ele largou os estudos para seguir essa carreira, apesar da desaprovação da família. Ao contar aos pais sobre sua decisão, ele recebeu a seguinte resposta: "Você vai largar o ensino médio?" Nenhum Hammerman jamais largou a faculdade sem obter um MBA ou doutorado. Em 2020, Hammer apareceu no programa noturno com James Corden, ao lado de Amber Heard. Havia um clima leve e cômico na entrevista que ninguém esperava que fosse visto de forma mais sombria depois. Neste episódio, Hammer comenta com humor sobre seu moicano na pandemia e seu papel no filme Rebecca, da Netflix. Ele também cita o cancelamento de sua peça da Broadway, The Minutes, e admite nunca ter visto seu filme de 2012 Espelho.
A entrevista tomou outro rumo a partir daí, com Corden mencionando os episódios distintos envolvendo fogo pelos quais a celebridade passou. Quando jovem, Hammer obteve uma receita para fazer granadas de fumaça caseiras. Essa ideia já lhe trouxe visitas do Corpo de Bombeiros e da SWAT em 2 ocasiões. Corden concluiu que tanto Hammer quanto Heard eram piromaníacos. Hammer concordou que ele se encaixava nesse termo, usado para uma pessoa com desejo incontrolável de provocar incêndios, motivado por tensão ou alívio. Inesperadamente, esse comportamento imprevisível e extremo que ele admitiu na TV seria um presságio sombrio para eventos futuros, tornando esse episódio do The Late Show especialmente perturbador. Não mais do que 3 meses depois, Armie Hammer veria toda a sua carreira sair dos trilhos. Em janeiro de 2021, ele foi confrontado com acusações chocantes. Várias mulheres, incluindo Paige Lawrence e Courtney Vuskovic, vieram a público com alegações sérias, afirmando que foram abusadas por Hammer. As alegações resultaram em um grande escândalo e uma pausa temporária na carreira do ator. De acordo com as vítimas, Hammer as abusou física e emocionalmente vários anos antes. A gravidade das acusações deu início a uma investigação em grande escala, que logo foi concluída sem julgamento devido à falta de provas em cada caso. O dano, porém, já estava feito. Como resultado das acusações, Hammer foi dispensado por sua agência de talentos e por seu assessor de imprensa pessoal. Ele também precisou deixar vários projetos de filmes. 2 anos depois, ele apareceu publicamente, quebrou o silêncio e admitiu que algumas alegações eram verdadeiras. Ele sugeriu que foi emocionalmente abusivo no último relacionamento e se arrepende disso. A admissão só geraria novas tensões em torno de Hammer, que estava apenas começando a colocar sua carreira de ator de volta nos trilhos. Número 3. Nascido como Daystar Peterson, o rapper e cantor canadense é mais conhecido pelo seu nome artístico, Tory Lanez. Lanez iniciou sua carreira ainda criança, já mostrando grande interesse pelo rap. Apesar de anos de prática, só em 2009 ele teve uma grande oportunidade. Naquele ano, ele lançou sua primeira mixtape, TL2TO. Algum tempo após o lançamento, o cantor Sean Kingston viu um vídeo de Lanez rimando e decidiu contratá-lo para o selo Time as Money Entertainment. Entre 2010 e 2011, Lanez lançou uma série de mixtapes pelo selo, e não demorou muito para que ele começasse a agir por conta própria, lançando sua música de forma independente. Em meados de 2015, ele lançou o primeiro single do álbum de estreia. Naquele ano, ele revelou ter assinado com a Mad Love Records e colaborado com a Sap Ferg. Em setembro de 2012, Lanez apareceu no podcast Breakfast Club para uma entrevista onde promoveu seu próximo álbum, Sorry for What. A entrevista foi majoritariamente positiva, com Lanez demonstrando confiança e calma. Apesar de ter sido uma entrevista descontraída, o rapper fez questão de evitar qualquer conversa sobre o drama que estava acontecendo em sua vida. Comentou o interesse do público em sua linha de cabelo, fez piadas sobre como a gerencia, citou problemas com Augustus Alsina e teve um breve confronto com o cinegrafista. Lanez evitou ou minimizou perguntas sobre um suposto incidente de 2 anos antes com outra celebridade que resultou em batalhas legais em andamento. A celebridade em questão era Megan Thee Stallion, e em agosto de 2020 ela fez algumas alegações surpreendentes. Megan afirmou que 1 mês antes, ela e Lanez haviam discutido em uma festa. A tensão cresceu e o rapper puxou uma arma de fogo. Disseram que ele atirou nos pés dela enquanto gritava "Dance". Megan fez uma cirurgia simples para retirar fragmentos dos pés após o incidente. Ela também mentiu para a polícia, dizendo que pisou em vidro, mas contou a verdade 1 mês depois, iniciando extensas investigações. Lanez abordou as perguntas e declarações sobre o incidente com cautela, sem se envolver totalmente nem descartar completamente as alegações. Ele afirmou que seu silêncio era necessário por ser uma investigação em andamento. A evasão lhe dava margem para negar envolvimento, permitindo que ele promovesse sua música.
4 meses após a entrevista, o rapper foi a júri por 3 acusações criminais graves. As acusações eram agressão com arma de fogo semiautomática, portar arma carregada e não registrada em um veículo e negligência grave ao dispará-la. Após ser considerado culpado, Lines foi levado imediatamente para a prisão para aguardar a sentença. No dia 8 de agosto de 2023, ele foi condenado a 10 anos de prisão pelo crime violento. Em 2024, houve menção de um recurso, mas o rapper continua preso. Número 2. Por trás da bem-sucedida corretora de criptomoedas FTX Trading Limited está Sam Bankman-Fried, o fundador e ex-diretor executivo da segunda maior corretora do tipo, tornando Bankman uma figura influente no mercado de ativos digitais e tema de debate no Congresso dos Estados Unidos. Ele era filho de 2 professores da Universidade de Stanford, o pai, especialista em legislação tributária, e a mãe, dedicada à filosofia moral e ao direito. Ele estudou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e cursou física. Foi no MIT que ele também conheceu o altruísmo eficaz e o conceito de ganhar para doar, onde pessoas que ganham muito dinheiro doam para ajudar os outros. Isso o motivou a seguir carreira no setor financeiro. Bankman é um dos maiores nomes no mundo das criptomoedas desde a fundação da FTX em 2019. Em setembro de 2022, Bankman apareceu no Bloomberg Crypto para oferecer insights e análises sobre as tendências do mercado. Na entrevista, o CEO da FTX afirmou que sua corretora era lucrativa e financeiramente sólida. Ele explicou que estavam expandindo mesmo com a queda no mercado de criptomoedas. Foi informado que havia mais de $1 bilhão disponíveis e que a empresa focava em aquisições. Bankman-Fried destacou o compromisso duradouro com a FTX e defendeu regulamentação das criptomoedas. No David Rubenstein Show, ele repetiu seu otimismo e foco em ganhar para doar, temas que mais tarde pareceriam contraditórios. Em novembro de 2022, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, anunciou planos para vender o token da FTX, o FTT, desencadeando saques em massa que a FTX não conseguiu processar devido à falta de fundos. Logo depois, a Binance desistiu de adquirir a FTX, citando má administração de fundos, o que levou a investigações do governo. Em 10 de novembro, as autoridades anunciaram investigações sobre a FTX e Bankman-Fried. Um ano depois, a FTX e mais de 130 entidades associadas declararam falência, incluindo a Alameda Research, para a qual Bankman havia transferido $4 bilhões através da FTX mais cedo naquele ano, sem divulgar isso às pessoas de dentro da empresa ou ao público. Grande parte dos $4 bilhões vinha de fundos de clientes que o Bankman disse serem para ajudar a Alameda a cumprir suas obrigações. Essas obrigações, porém, consistiam em apostas arriscadas e ilíquidas, como compras de imóveis, doações políticas e investimentos em capital de risco, garantidas pelo token FTT. Essa iniciativa desastrosa provou ser o principal exemplo de fraude. Bankman usou fundos dos clientes da FTX sem saber para financiar apostas arriscadas e despesas de sua empresa de trading privada. Ele também fez isso ao alterar um código de computador que permitia a Alameda sacar fundos ilimitados da empresa principal, criando uma porta dos fundos que tiraria bilhões de clientes desavisados. No mês seguinte, os policiais estavam na porta do ex-CEO e ele foi algemado. Bankman foi acusado de fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. No ano seguinte, em janeiro, ele foi ao tribunal e se declarou inocente. Em um segundo julgamento, outras 4 acusações criminais foram apresentadas contra ele, focando em até 300 doações políticas ilegais. Um júri federal dos Estados Unidos consideraria Bankman culpado de 7 acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Ele foi posteriormente condenado a 25 anos de prisão e foi ordenado a pagar mais de $11 bilhões a título de confisco. Número 1.
William McFarland, mais conhecido como Billy McFarland, nasceu na cidade de Nova York em 1991 e foi criado na região de Short Hills, em Milburn, Nova Jersey. Aos 13 anos, ele criou uma empresa online que vendia espaço web para sites adultos. Ao concluir o ensino médio, McFarland já havia criado mais 2 empresas. Ele cursou a Universidade Bucknell, mas saiu logo para buscar capital de risco e criar um site de compartilhamento de músicas e vídeos. McFarland, então, criou um clube somente para convidados chamado Magnesis, que oferecia convites para eventos exclusivos por meio de um cartão de crédito. Mesmo tendo obtido financiamento com Aubrey McClendon, o empreendedor se entediou com o Magnesis e criou a Fire Media para facilitar a contratação de artistas e celebridades para eventos exclusivos. Foi também esse site que se tornaria a ferramenta inesperada na queda final de McFarland. Em 2015, enquanto o Magnesis operava, McFarland foi convidado ao canal CNBC para um episódio chamado Um Cartão Black só por convite para millennials. McFarland disse que os millennials urbanos querem saber onde é o lugar mais badalado, o que está em alta e quando podem participar. Ele sugeriu que o Magnesis resolveria isso. O fundador de 24 anos se inspirou no ultra-exclusivo cartão preto Centurion, da American Express. E assim que descobriu uma maneira de embutir uma tarja magnética em um cartão de metal, o Magnesis foi criado. McFarland disse à CNBC que o Magnesis transfere os dados do cartão de crédito para o cartão preto, permitindo que funcione como um cartão comum ou exclusivo para pessoas selecionadas. McFarland explicou que o Magnesis usa um aplicativo de concierge móvel, oferecendo aos membros acesso a eventos exclusivos e descontos. McFarland disse à CNBC, nesta entrevista, que seu produto já conta com pelo menos 10 mil membros em Nova York e Washington, D.C. As associações são apenas por indicação e os candidatos precisam passar por um processo de seleção. As associações anuais custam $250. Preocupações em relação a esse produto também foram discutidas. Alicia Ciretti, integrante do New York Angels, demonstrou preocupação com os riscos legais dos serviços de cartão de crédito e do Magnesis. Mas McFarland insistiu que sua empresa não apresenta os mesmos riscos que uma empresa de cartão de crédito, dizendo, abre aspas, todas as transações passam pelo banco e pelos cartões de crédito originais dos nossos membros. Somos só uma marca e uma rede que funcionam sobre isso. McFarland demonstrou otimismo sobre seu empreendimento na entrevista. Ele parecia animado com seu sucesso no empreendedorismo. Um ano depois, o empresário incluiria a Fire Media em sua lista de negócios próprios. Fire Media é um aplicativo criado para contratar talentos musicais para eventos privados, como o Fire Festival de 2017, que tinha o objetivo de promover ambas as empresas. Mas o evento terminou em desastre e revelou uma verdade oculta que ninguém poderia esperar. O Fire Festival foi divulgado por influenciadores e seria realizado em uma ilha nas Bahamas. McFarland usou suas 2 empresas para vender ingressos caros, com promessas de vilas luxuosas e comida gourmet. Mas quando as pessoas chegaram ao festival, se viram presas em tendas de emergência, comendo nada além de sanduíches. Os convidados pagaram até $200 mil para participar. Após o evento desastroso, os participantes exigiram justiça, o que levou a uma investigação em grande escala sobre McFarland e possíveis atividades ilícitas. Em maio daquele ano, o Fire Festival virou alvo de investigação criminal focada em fraude postal, de valores mobiliários e eletrônica. Apesar dos processos legais em andamento, McFarland insistiu que o Fire voltaria no ano seguinte. Mas ele não teria a chance de organizar outro Fire Festival porque, em junho de 2017, agentes federais o prenderam em sua casa em Manhattan. Ele depois foi acusado de fraude contra investidores, usando informações falsas e esquemas enganosos para induzir vítimas a entregar grandes quantias de dinheiro. Um ato que foi significativamente facilitado por Magnus e pela Fire Band da Fire Media, a pulseira com RFID que servia como um sistema de pagamento sem dinheiro.
Em 2018, McFarland se declarou culpado de fraude eletrônica e outras acusações de um esquema diferente. Ele foi condenado a 6 anos de prisão federal, cumprindo apenas 4. A entrevista à CNBC, na qual o empresário demonstrava otimismo, hoje é encarada de forma mais negativa. Sua insistência de que Magnus era um solucionador de problemas para os millennials revela duplicidade, trocando o charme confiante por astúcia desonesta. Obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e até o próximo!